Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. E eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Olha que coisa linda o que está escrito aqui. Nós precisamos nos preparar, viu? Nós precisamos nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários. Eu vou colocar essas palavras no meu ouvido. Coloca nos comentários. Eu vou colocar essas palavras no meu ouvido. Pastora, que palavra é essa? Olha aqui. Olha o que está escrito aqui no capítulo 9 de Lucas, versículo 44, que diz assim, ó: Ponde-vos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Põe essa palavra, né? Põe essa palavra em vossos ouvidos. Coloca essa palavra em vossos ouvidos. Jesus queria que os discípulos se preparassem, né, para a morte dele, para a ascensão dele, né? Jesus queria que os discípulos estivessem preparados. E o que é que estava acontecendo, pastora? Eles estavam, Jesus acusou eles de incredulidade. É mesmo, pastora, olha aqui essa história, ó. Olha que história tremenda. Olha só, e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes caiu lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. Olha só. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Eu roguei, Senhor, aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam, né? E Jesus, ele fica um tanto que irritado ali com os discípulos, né? Por isso que Jesus diz isso, né? Ponde, né? Coloca estas palavras no coração de vocês. Olha só o que Jesus diz aos discípulos, olha só. Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda com vós? Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me trazei-me cá o teu filho. E aonde Jesus, ele faz essa obra, né? Jesus chama essa geração de geração incrédula e perversa, porque os discípulos estavam ali com ele. E os discípulos não conseguiu expulsar aquele demônio. E olha o que Jesus faz, ó. E quando vinha chegando o demônio, derribou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos corações. E ali todos que presenciaram, né, a libertação daquele menino, né, se maravilharam. Se maravilharam. Mas Jesus, ele se irrita com os discípulos e chama eles de geração incrédula e perversa. Porque eles tiveram o privilégio que eu não tive. Eles tiveram o privilégio que você não teve. Eles andaram com o mestre e não conseguiram fazer aquilo que o mestre fazia. E nós precisamos, irmãos, sermos imitadores de Cristo. Ele disse que se nós crêssemos, obras maiores nós faríamos. E qual é a obra maior que você tem feito? Qual é a obra maior que você tem feito? A imposição de mãos, irmãos, tem um poder imenso de libertação. A gente vê aqui, né? Jesus, olha aqui o que Jesus diz, ó. E quando vinha chegando, ele convulsionou, né? E todos pasmaram da majestade de Deus, olha só. Convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Aqui não fala, né, se Jesus impôs a mão ou não, né? Mas nós sabemos o poder
que existe uma imposição de mãos, né? O que pode acontecer, né, na vida de uma pessoa que recebe uma imposição de mãos na direção de Deus. Uma pessoa que recebe a oração na direção de Deus, né? O que pode acontecer? O que é que pode, pastor, acontecer? Um milagre. Um milagre pode acontecer. É muito lindo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos deixar de ser uma geração incrédula e uma geração perversa, né? Nós não podemos ficar esperando tudo pelo mestre. E o que estava acontecendo aqui era isso. Os discípulos estavam esperando tudo pelo mestre. Tudo os discípulos queriam que Jesus fizesse. E Jesus chama eles de geração incrédula e geração perversa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês podem fazer isso. Por que vocês não fazem? Vocês estão esperando por mim? Eu não vou permanecer aqui. Ponde essa palavra no coração de vocês. Coloca essa palavra no coração de vocês, porque eu estou aqui só por um tempo. Olha que coisa linda. E assim é nos dias de hoje. Deus, Ele quer que nós estejamos preparados para pregar a palavra, para pregar, para anunciar as boas novas, para fortalecer as pessoas na presença de Deus, né? Para ter força para caminhar mais uma milha. Irmãos, nós precisamos de Cristo. Sem Cristo nós não vamos suportar. Nós não podemos ficarmos esperando que Deus Ele faça tudo por nós. Nós precisamos colocar nossa fé em ação. Nós precisamos colocar nossa fé em movimento. Tem coisas que nós vamos alcançar através da nossa fé, irmãos. Nós não podemos esperar tudo por Deus. E esses discípulos estavam esperando tudo por Jesus. Eles queriam que Jesus fizesse tudo por eles, né? Eles queriam que Jesus fizesse tudo por eles. E tem coisas que a gente precisa fazer. E isso era algo que eles poderiam fazer, mas eles estavam esperando por Jesus, né? Eles queriam que o mestre fizesse, né? Tem coisas que você vai fazer. É para você orar, é para você crer e é para você ir lá e fazer. Não é para você querer que Jesus venha fazer por você. Creia, ore, receba da parte de Deus essa autoridade e vai lá e faça. Porque Deus, Ele conta com você. Deus, Ele escolhe pessoas capacitadas. E se elas não se acham capacitadas, Deus, Ele é aquele que capacita. Deus, Ele te escolheu. Eu preciso te dizer isso. Deus, Ele te escolheu. E Ele te escolheu para uma grande e numerosa obra. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Coloque essa palavra no seu coração e faz a vontade de Deus. Viu? Que Jesus te abençoe e te prospere. Deus tem uma obra na sua vida. Faça a vontade de Deus. Não fica ali como os discípulos. Não fique como os discípulos esperando Jesus fazer. Vai lá e faz. Se creres obras maiores, fareis. Se creres obras maiores, fareis. Creia que Deus Ele te enviou. Era isso que os discípulos precisavam, crer que Deus enviou eles. Amém? Que Jesus te abençoe e te prospere. Compartilhe essa palavra, abençoa a vida de alguém. Pastora, abençoa a vida de alguém. Você não é um mar morto, viu? Você tem o bom cheiro de Cristo. Compartilhe. Deixa Deus usar a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você. Quem tem Jesus tem tudo, viu? Quem tem Jesus tem tudo. E aquilo que você não tem, Deus Ele vai preparar para você. Quem tem Jesus tem tudo.